E aí galera, Matheus Gelsi aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Fuzue, a próxima novela da Sete. Bom, a novela estreia no dia 14 de agosto, daqui 2 semanas, está sendo escrita pelo Gustavo Reis com direção do Fabrício Mamberti. Ela conta a história de Luna, vivida pela Giovanna Cordeiro, que é ali uma jovem batalhadora, de origem humilde, que trabalha vendendo aí sua arte, vendendo suas biojoias, como ela chama, que tá vivendo um grande problema aí na vida dela, né? A mãe dela, Maria Navalha, simplesmente desapareceu. A mãe dela simplesmente sumiu, e a última vez que a mãe dela foi vista foi dentro de uma loja chamada Fuzue, inclusive. A partir dali a mãe dela simplesmente desapareceu sem deixar rastro nenhum. E a trama da Luna, portanto, é a busca aí por essa mãe desaparecida. E ela vai contar com a ajuda do Nero, dono da loja Fuzue, vivido aí pelo Edson Celulari, e também com a ajuda do Miguel, vivido pelo Nicolas Prates, que vai ser o protagonista da trama, né? O filho aí do Nero, né? O filho do Edson Celulari, que é o jovem advogado que viveu parte da vida dele em Portugal e agora ele voltou ao Brasil e ele acaba se juntando à Luna, né? Os dois acabam se apaixonando aí no meio disso tudo pra buscar isso, né? Pra pesquisar, pra tentar descobrir o que aconteceu com essa Maria Navalha aí. Porém, tem um problema no meio disso tudo, né? E um problema chamado Preciosa. Preciosa, vivida aí pela Marina Rui Barbosa, é a grande vilã da trama, né? A primeira vilã oficial, a primeira antagonista oficial da Marina Rui Barbosa aí nas novelas. E por que ela se torna uma pedra no sapato da Luna, né? A Preciosa é uma empresária aí, né, do ramo das joias, porém ela tá falindo, né? A família dela tá meio falida ali, e ela descobre a partir do testamento do pai dela que existe um tesouro escondido embaixo da loja Fuzue, embaixo daquele terreno ali. Então ela acaba se interessando por aquele terreno para tentar descobrir, para tentar conseguir aquilo e tentar pegar aquele tesouro que tá ali embaixo, né? Então ela acaba se metendo aí na vida da Luna, na vida do Miguel por conta disso, mas não só por isso. Junto com esse testamento aí do pai dela, que avisou, né, que contou, não sei porquê, que existe um tesouro embaixo do Fuzue, ele contou uma outra coisa pra Preciosa. Ele contou que ela tem uma irmã, uma meia-irmã, que ele teve uma outra filha além dela, e essa outra filha que ele teve foi a Luna. Então, além do problema aí de conseguir esse tesouro embaixo da loja onde a Luna tá pesquisando tudo, ela acaba descobrindo que ela também é irmã da Luna, irmã da protagonista. Então a gente vai ter uma novela onde protagonista e antagonista são irmãs. E a gente vai agora com mais calma falar sobre os núcleos desses personagens e detalhar cada um deles, as suas famílias, né? Quem serão os atores que vão interpretar esses personagens aí. No núcleo da protagonista, como eu falei, a gente tem aí a Luna, né? Vivida pela Giovanna Cordeiro, a sua primeira protagonista em novelas, né? Depois do grande sucesso dela em Mar do Sertão, vivendo a Xavier, ela foi convidada para fazer a Luna, então a protagonista. A mãe dela, Maria Navalha, vai ser interpretada pela Olivia Araújo. E a melhor amiga da Luna vai ser a Soraya Terremoto, vivida aí pela Slane Vieira, né? Vai ser uma dançarina que vive ali pela Lapa e sonha em ser famosa, né? Um personagem bastante diferente aí da Slane Vieira. Nas novelas vai ser a melhor amiga da Luna, né? A Soraya Terremoto. Nesse mesmo núcleo a gente tem o Jefinho Sem Vergonha, vivido pelo Micael Borges, que é um motorista de aplicativo que tem ali o sonho de se tornar um cantor sertanejo de sucesso, né? Ele é ex-namorado da Luna, porém ele ainda é apaixonado por ela, ele ainda investe muito na Luna. O Jefinho Sem Vergonha é vivido pelo Micael Borges. Ainda ali permeando o mesmo núcleo, a gente tem duas pessoas que vão ajudar a Luna aí nessa investigação, que é o delegado Barreto, vivido pelo Rogério Brito, e a jornalista Cecília Freitas, vivida pela Sinara Leal. E ainda ali por volta da Luna, né, a gente tem um núcleo muito interessante, que é o núcleo do Beco do Gambá, que é uma casa de shows, é uma casa de eventos que fica ali na Lapa, que é onde a Soraya Terremoto trabalha, dançando ali, né, performando ali, e a Luna ajuda a administrar esse lugar, né? Aí o Beco do Gambá, e tem vários personagens aí nesse núcleo. O primeiro deles é o Seu Lampião, que insiste em ser chamado aí de Lumière, que vai ser vivido pelo grande Ari Fontoura, e ele é o grande dono aí desse lugar, né, o grande comandante do Beco do Gambá. Ele insiste em ser tratado como um francês, embora ele tenha um sotaque nordestino, né? Ali ainda nesse mesmo núcleo a gente tem o Bartô, que é uma espécie de diretor do Beco, né? Ele organiza ali o que vai ser apresentado ali, vai ser vivido pelo Gil Anacleto. E o Bartô e a Soraya não só trabalham no mesmo lugar, como eles também moram juntos, né? Eles são colegas de apartamento e dividem apartamento também com o Caíto, vivido pelo Cleiton Nascimento, e que também trabalha ali no Beco do Gambá, fazendo performances, principalmente interpretando as irmãs Ruth e Raquel aí de Mulheres de Areia. O Caíto é um personagem que é noveleiro assumido, então a gente pode esperar muitas referências aí das novelas vindas do Caíto, que também trabalha ali e mora junto com a Soraya e com o Bartô. E o Caíto também trabalha ali como uma espécie de auxiliar, de personal stylist da Rejane Miranda, vivida pela Valquíria Ribeiro, que é a musa antiga da Fuzue, né? Nos tempos áureos da Fuzue, eles faziam comerciais de televisão e era a Rejane Miranda que protagonizava esses comerciais, e agora ela quer voltar ao estrelato, né? Ela já teve aí o seu momento de fama e agora ela quer voltar a esse estrelato, e é o Caíto que ajuda ela. Ainda no mesmo núcleo do Beco do Gambá, a gente tem o garçom Edgar, que vai ser vivido pelo Milton Filho, que se sente frustrado ali trabalhando como garçom, quando na verdade ele queria estar no palco.
E o Edgar é sobrinho da Gláucia Corneteira, vivida aí pela Zezé Barbosa, que é a clássica fofoqueira do bairro, né? Ela tá sempre em disputa com o personagem do Ari Fontoura, eles estão sempre brigando, sempre discutindo. A gente tem ali também permeando o Beco do Gambá, o Merreca, vivido pelo Juan Aguiar, que é um cara que foi criado ali junto com a Luna e com o Jefinho, porém acabou seguindo caminhos diferentes, né? Acaba se tornando um bandido por ali. E ele é louco pela Soraya Terremoto, né? Ele é apaixonado por ela desde a infância ali. Ainda ali por esse núcleo popular, né, perto ali do Beco do Gambá, da Fuzue, a gente tem o Cata-Ouro, vivido pelo Hilton Cobra, que vai ser um sucateiro que mora por ali, que é uma espécie de um personagem meio místico que vive catando as coisas pela rua, ele ali junto com a sua cachorrinha chamada Gata, né? Só que a gente vai descobrir ali pela novela que ele tem uma ligação muito direta com esse tesouro, né? Suposto tesouro embaixo da loja. Então ele vai acabar sendo um grande aliado aí da Luna e do Miguel nessa busca pelo tesouro, o Cata-Ouro aí. E por ali a gente tem também o Domingos, que vai ser o pai do Jefinho e vai ser vivido aí pelo Del Garcês. Já no núcleo do Miguel, vivido pelo Nicolas Prates, a gente tem o pai dele, né, Nero, vivido pelo Edson Celulari. E o Miguel também tem dois irmãos, que é o Francisco, que vai ser vivido pela Michelle Joelsas, e a Alicia, vivida pela Fernanda Rodrigues. O Francisco é aquele típico cara que quer se tornar aí o dono da Fuzue depois que o pai se aposentar, né? E quer provar pro pai que ele tem capacidade de fazer isso. Ele é um conquistador, né? Um galã. E ele vai se envolver ali com a Soraya Terremoto. Já a Alicia é a garota propaganda da loja, né? Viciada ali em redes sociais. Ela sonha em tirar a fama que a Fuzue tem de ser uma loja meio bagaceira, uma loja muito popular, e transformar a Fuzue em uma loja de luxo, né? E entrar aí pra alta classe definitivamente. Ela é casada com o Cláudio, que vai ser vivido aí pelo Douglas Silva, né? Que vai ser o melhor amigo do personagem do Nicolas Prates, do Miguel, e eles têm uma filha chamada Valentina, que vai ser vivida pela Maria Flor, filha do Douglas Silva na vida real, né? E que é definida ali como a pessoa mais madura da família. Nesse mesmo núcleo a gente tem a Bianca, que vai ser vivida pela Guilhermina Libânio, que vai ser a babá da Valentina. A gente tem a Conceição, que vai ser vivida pela Bia Montes e a governanta aí da casa, né, dos Braga e Silva, né, o sobrenome deles. E a gente tem também a Olivia e o Rui. A Olivia é uma ex-namorada do Miguel, que vivia com ele lá em Portugal e vem pro Brasil atrás dele. Ela vai ser uma das vilãs da trama, né? Ela vai tentar conquistar o Miguel, reconquistar o Miguel, na verdade, né? De qualquer jeito. E ela vem junto com o seu primo, ou suposto primo, Rui, que vai ser vivido pelo Pedro Carvalho. Aliás, a Olivia vai ser vivida pela Jéssica Cores. E esse suposto primo aí da Olivia, né? O Rui, ele vem pra cá como uma espécie de agente de modelos, né? E ele acaba se juntando ao núcleo da Preciosa aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Ainda ali especificamente no núcleo da loja Fuzue, a gente tem o Otávio, que vai ser vivido pelo Val Perré, que é o gerente da loja, o maior bajulador aí do Nero, né, o Edson Celulari, e ele é apaixonado pela Rejane, aquela que a gente falou que era a grande estrela da Fuzue no passado, né? A Rejane, inclusive, era amante do Nero, era uma grande rival da Maria Navalha, né? E agora o Otávio é que é apaixonado pela Rejane, embora aparentemente ela não vá dar muita bola pra ele. Ali na loja a gente tem ainda a Querida, vivida pela Noêmia Oliveira, que vai ser a assessora ali na Fuzue, por sua vez apaixonada pelo Otávio, que a gente acabou de falar. E a gente tem o Vitor, vivido pelo Danilo Maia, que vai ser o mascote oficial da Fuzue, né? Que eles chamam ali de Ararioca. O Vitor é grande amigo do Francisco, né? Michel Joelsas, o irmão do protagonista. Inclusive ele vai para algumas boates junto com ele, age como se fosse rico, né? Isso causa um certo desconforto, um certo medo da mãe do Vitor, né? Que vai ser a Emília, vivida pela Síria Coentro, que é uma mulher ali humilde, né? Trabalhadora, que trabalha como massagista no início da novela, né? Inclusive lá no prédio da Preciosa, que a gente vai falar agora. E nesse núcleo a gente tem principalmente a presença da mãe dela, Bebel, Isabel Montebello, né? Vivida pela grande Lília Cabral, que vai ser uma mulher elegante, mas um pouco tímida, um pouco fechada, aparentemente no início da trama, pelo menos, né? Provavelmente depois que ela descobre que o marido teve uma amante, né? Que o marido acabou engravidando uma outra mulher, né? A mãe da Luna, Maria Navalha, no caso, né? Ela acaba revendo algumas atitudes, revendo seu posicionamento e mudando um pouco. Ela vive uma relação de altos e baixos com a Preciosa, porque a intenção dela é tornar as lojas, né? As empresas mais populares. Enquanto a Preciosa quer exatamente o contrário, né? Quer elitizar cada vez mais a loja, ela quer tornar tudo mais popular. A gente tem o marido da Preciosa, que vai ser o Heitor Montebello, vivido aí pelo Felipe Simas, que é um deputado aí na novela, né? Um cara bastante manipulador. E junto com eles a gente tem o Pascoal Garcia, vivido pelo Juliano Casarré, que é o assessor do Heitor, o assessor do Felipe Simas, que é um cara ali que parece ser bastante educado, bastante refinado, mas na verdade é um dos grandes vilões aí da novela. A gente tem também o Bernardo, filho do Heitor e da Preciosa, que vai ser vivido pelo Theo Matos. Quem lembra dele fazendo Cirino em Mar do Sertão? Ele teve muito destaque aí na novela, né? Foi muito bem reconhecido, muito bem avaliado aí. Ele volta agora em Fuzue. A gente tem o César
Monte Belo, o pai da Preciosa, que vai ser vivido pelo Leopoldo Pacheco, e que aparentemente, supostamente está morto, né, aparecendo só em flashbacks no início da trama. E a gente tem a Vânia completando esse núcleo aí, vivida pela Ingrid Klug, vai ser a funcionária de maior confiança da Preciosa, e uma mulher aí apaixonada pelo Pascoal, o Juliano Casarré. Além disso tudo, a gente tem uma participação especialíssima da Zezé Mota, vivendo aí a Dama de Ouro, né, a gente não tem muitas informações sobre essa personagem, mas com certeza ela tá ligada aí ao grande mistério desse tesouro, né, um mistério aparentemente já antigo, sei lá, centenário, talvez tenha alguma lenda envolvendo isso, e a gente tem a participação especial da Zezé Mota nesse núcleo. Agora falando sobre os bastidores da novela aí, sobre questões de atores, de escalação de elenco, como eu falei, a novela está sendo escrita pelo Gustavo Reis, e com isso a gente tem duas questões ali polêmicas, né, e que geram grandes expectativas em relação à estreia da novela. Primeiro, o Gustavo Reis é um autor que está vindo da Record. Por lá ele escreveu o remake de Dona Xepa, ele escreveu Escrava Mãe e Bela Aventura. E ele saiu da Record, se eu não me engano, em 2019. Ele estava cotado para escrever Gênesis, né? Ele estava escrevendo Gênesis, porém, depois de muita polêmica, depois de muita discussão com a diretora de dramaturgia da emissora, né? A filha do bispo, que mudou várias vezes o que ele queria fazer na novela, cortou, podou muita coisa que ele estava escrevendo para colocar o que ela queria que fosse a novela. Ele acabou saindo da Record, ele acabou cancelando o contrato dele, saindo da Record e assinando com a Globo. E aí ele já enviou um projeto para uma novela da 7, já foi aprovado e ele estreia agora o seu Fuzue, né? Então já tem uma expectativa em relação a isso. Será que a linguagem dele vai se adaptar à emissora, né? A gente espera que sim. Uma outra questão aí que envolve essas expectativas da novela é a antecessora dela, né? Vai na Fé, que é uma novela que tá fazendo bastante sucesso aí, que elevou os índices de audiência de Cara e Coragem. Será que Fuzue vai manter esses índices de audiência? Vai aumentar? A gente espera que aumente, na verdade. E outras questões aí, né? A gente tem a primeira protagonista, Giovana Cordeiro, como a gente falou aqui, que vai viver a Luna, e a gente tem a primeira vilã da Marina Rui Barbosa. Então todos esses pontos aí ajudam a criar uma expectativa ainda maior para essa novela. Essa novela, o autor já declarou que é uma espécie de homenagem à televisão, às novelas brasileiras. Então a gente pode esperar muitas cenas, muitas referências a outras novelas, além daquele personagem, né, do Caíto, que vai fazer as referências mais diretamente. A gente tem outras referências na narrativa da novela, no enredo. A gente viu aí já que vai ter uma cena de briga, de torta na cara, né, em referência à Guerra dos Sexos. Com certeza outras referências virão por aí, o próprio autor já adiantou isso. Então vamos ver como isso vai funcionar na prática ali, né? Em relação ao elenco, a gente tem algumas curiosidades de escalação de elenco. Giovana Cordeiro, ao que tudo indica, sempre foi cotada para ser a protagonista, principalmente depois do grande desempenho dela, né, muito elogiado, em Mar do Sertão, que ela fez aí a Xaviera. Já em relação à vilã, parece que não foi bem assim. Alguns boatos dizem que o Gustavo Reis queria a Thaís Versosa no papel, porém ela acabou recusando porque ela pretende se dedicar mais à carreira de apresentadora, e esses boatos surgiram justamente porque a Thaís Versosa esteve em todas as novelas do Gustavo Reis, seja nas novelas que ele fez na Record e na novela que ele fez no SBT. Então alguns boatos surgiram de que ela era para ser a grande vilã da novela, mas por algum motivo ela acabou sendo substituída pela Marina Rui Barbosa. O Gustavo Reis desmentiu essas notícias, falando que desde o início ele já escreveu essa personagem para Marina Rui Barbosa, assim como ele também escreveu a Luna para Giovana Cordeiro, mas algumas pessoas duvidaram um pouco disso, porque quando ele escreveu a novela e quando ele apresentou a novela à emissora, a Giovana Cordeiro ainda nem tinha feito Mar do Sertão, né? Então como é que ele teria escrito a novela pensando nela, sendo que ela ainda não tinha tido um destaque na novela, ela ainda não tinha sido vista com esses olhos de protagonista, de uma possível protagonista. A gente sabe que ela só ganhou essa protagonista pelo excelente trabalho dela em Mar do Sertão, então ficou um pouco confusa essa história. Porém, oficialmente o autor diz que sim, a personagem Preciosa foi escrita para Marina Rui Barbosa e que a Thaís Versosa não chegou nem a ser cogitada para aquele papel. Agora a gente tem um outro papel, na verdade, que foi muito disputado, que passou aí de atriz para atriz, que foi cotado para uma atriz, depois passou a ser para outra, depois todo mundo noticiou que seria uma atriz, depois ela acabou sendo substituída, que é o papel de Maria Navalha, né? A mãe da Luna, né? Aquela personagem que some no início da novela. A primeira convidada para fazer a personagem foi a Glória Pires. Porém, na época, ela estava cotada para fazer Todas as Flores e acabou não entrando na novela. No final das contas, a gente sabe que ela não fez nem Fuzue e nem Todas as Flores. Ela acabou sendo mandada para Terra e Paixão, na verdade. No lugar da Glória Pires, foi convidada a atriz Isabel Teixeira, depois do ótimo desempenho dela, né, em Pantanal como a Maria Bruaca. Porém, ela não aceitou fazer parte da novela, dizendo ali que precisava de férias, né, depois do seu grande personagem. E mais uma vez, o personagem da Maria Navalha ficou sem uma intérprete, até que praticamente foi confirmado que ela seria feita pela Dira Paz. A atriz estava nas negociações finais já para interpretar essa personagem, porém aparentemente ela foi remanejada aí para um papel de destaque em uma outra novela, né, que não foi divulgado ainda, mas tudo indica que seja o remake de Renascer. Até que finalmente Olívia Araújo ficou com a personagem.
Já entre os personagens masculinos, o personagem Miguel, o protagonista, foi inicialmente oferecido pro Rafa Witt fazer, mas ele recusou, dizendo que já estava fazendo muitos papéis de mocinho, então o papel ficou com o Nicolas Prates. Foi ventilado aí na internet que esse papel teria sido oferecido ao Arthur Aguiar para fazer, né, mas a Globo mesmo teria desistido por conta das polêmicas dele, por conta das questões com o Big Brother, porém isso foi desmentido tanto pelo ator quanto pela emissora, ele nunca foi cogitado para fazer esse papel. E a segunda temporada da série Justiça, da Manuela Dias, que deve estrear aí no segundo semestre também, levou 2 atores cotados para Fuzue, né? Murilo Benício era para viver o personagem Nero, porém Murilo Benício foi para a série aí da Manuela Dias e quem assumiu o papel foi o Edson Celulari, assim como Marcelo Novaes, estava cotado para a novela, mas acabou indo para a série, ficando no seu lugar o Leopoldo Pacheco na novela. Bom, mas e você? Quais as suas expectativas para Fuzue? Eu confesso que eu estou ansioso para assistir a novela, eu gosto muito de novelas da Sete, e eu espero que o Gustavo Reis faça um bom trabalho, que seja bem recebido pelo público, né, principalmente. Comenta aqui embaixo o que você acha, o que você espera, quais são as suas expectativas aí para a próxima novela da Sete. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.